Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Ritmo da Guerra. Livro 4 de Os Relatos da Guerra das Tempestades, por Brandon Sanderson. Para Isaac Stewart, que dá cores à minha imaginação. Livro 4 Ritmo da Guerra. Prólogo. Fingir. 7 anos antes. Naturalmente, os parchendianos queriam tocar seus tambores. Naturalmente, Gavilar havia dito que eles podiam. E, naturalmente, ele não pensara em avisar Navone. Você já viu o tamanho daqueles instrumentos? Disse Marathon, passando as mãos pelos cabelos pretos. Onde vamos colocá-los? Além disso, já atingimos a capacidade máxima depois que seu marido convidou todos os dignitários estrangeiros. Não podemos. Vamos preparar um banquete mais exclusivo no salão de dança superior. Interrompeu Navone, mantendo uma postura calma. E colocaremos os tambores ali, com a mesa do rei. Nas cozinhas, todos estavam prestes a entrar em pânico. Cozinheiros assistentes correndo de um lado para outro, panelas batendo, esprenos de expectativa emergindo do chão como fitas. Gavilar havia convidado não apenas os grão-príncipes, mas seus parentes, e todos os grão-senhores da cidade, e queria uma festa dos mendigos com o dobro do tamanho. E agora? Tambores. Nós já colocamos todo mundo para trabalhar no salão de festa inferior, gritou Marathon. Eu não tenho pessoal para preparar. Há o dobro de soldados desocupados no palácio esta noite, replicou Navone. Eles vão ajudá-la a preparar a festa. Postar guardas extras em uma demonstração de força. Disso Gavilar sempre dava conta. Todo o resto ficava com Navone. Pode funcionar, sim, ponderou Marathon. Vai ser bom colocar os brutamontes para trabalhar em vez de deixá-los espalhados por aí. Então nós temos 2 festas principais? Tudo bem. Vamos respirar fundo. A organizadora do palácio, uma mulher baixinha, partiu apressada, evitando por pouco esbarrar em um aprendiz de cozinheiro que carregava uma grande tigela de crustáceos fumegantes. Navone abriu espaço para deixar o cozinheiro passar. O homem acenou com a cabeça em agradecimento. Fazia muito tempo que os funcionários haviam parado de ficar nervosos quando ela entrava nas cozinhas. Ela deixara claro para eles que realizar o trabalho de modo eficiente já era cumprimento bastante. Apesar da tensão subjacente, eles pareciam estar com tudo sob controle. Embora tivessem levado um susto mais cedo, quando encontraram vermes em 3 barris de grãos. Felizmente, o luminobre Amaron tinha estoques para seus homens, e Navone conseguira convencê-lo a abrir as mãos. Por enquanto, com os cozinheiros extras que haviam pegado o emprestado do monastério, poderiam efetivamente ser capazes de alimentar todas as pessoas que Gavilar havia convidado. Terei que fornecer instruções sobre quem vai se sentar em qual salão de festas, pensou ela, indo para os jardins do palácio. E deixar algum espaço extra em ambos. Como é que vou saber quem mais pode aparecer com um convite? Ela atravessou os jardins em direção às portas laterais do palácio. Atrapalharia menos, e não teria que se desviar de servos, se fosse por ali. Enquanto caminhava, dava uma olhada para certificar-se de que todos os lampiões estavam no lugar. Embora o sol ainda não houvesse se posto, queria que o palácio de Colinar brilhasse muito naquela noite. Espere aí. Aquela era a Exudã, sua nora, esposa de Ellocar, parada junto das fontes. Ela deveria estar saudando os convidados do lado de dentro. A mulher esguia trazia o cabelo longo preso em um coque iluminado por uma gema de cada cor, o que lhe dava uma aparência espalhafatosa.
Navani preferia algumas pedras simples de uma única cor, mas também fazia com que a Exudan se destacasse ao conversar com dois velhos fervorosos. Raios brilhantes e trovejantes. Aquele era Rushur-Kiris, o artista e mestre artefabriano. Quando ele havia chegado, quem o convidara? Ele estava segurando uma pequena caixa com uma flor pintada. Poderia ser um dos seus novos fabriais? Navani sentiu-se atraída para o grupo, todos os outros pensamentos fugindo da sua mente. Como ele havia criado o fabrial de aquecimento, que causava variação de temperatura. Ela vira os desenhos, mas falar com o próprio mestre artista. A Exudan viu Navani e sorriu, feliz. A alegria parecia genuína, o que era incomum, pelo menos quando dirigida a Navani. Ela tentava não considerar o azedume geral de Exudan para com ela como uma afronta pessoal. Era prerrogativa de toda mulher que se sentia ameaçada pela sogra, particularmente quando a garota obviamente carecia de talentos. Navani, por sua vez, sorriu para ela, tentando entrar na conversa e ver aquela caixa mais de perto. A Exudan, contudo, tomou Navani pelo braço. Mãe, eu havia esquecido completamente nosso compromisso. Sou tão desligada às vezes. Sinto muitíssimo, fervoroso Kiris, mas tenho que partir depressa. A Exudan puxou Navani insistentemente de volta pelos jardins rumo às cozinhas. Graças a Kelek que a senhora apareceu, mãe. Aquele homem é terrivelmente tedioso. Tedioso? Repetiu Navani, olhando para trás. Ele estava falando sobre gemas, e mais gemas, e esprenos e caixas de esprenos, e raios. Achei que ele fosse entender. Eu tenho pessoas importantes com quem conversar. As esposas dos grão-príncipes, os melhores generais do reino, todos vieram dar uma olhada nos pachamanos selvagens. E aí eu fico presa nos jardins falando com um fervoroso. Seu filho me abandonou aqui. Fique sabendo. Quando eu encontrar aquele homem. Navani se desvencilhou das mãos de Exudan. Alguém deveria entreter aqueles fervorosos. Porque eles estão aqui. Nem me pergunte, disse a Exudan. Gavilar os queria para alguma coisa, mas obrigou Ellocar a entretê-los. Que falta de educação. Sinceramente. Gavilar havia convidado um dos artefabrianos mais proeminentes do mundo para visitar Kholinar, e nem havia se dado ao trabalho de comentar com Navani. Uma emoção despertou em suas entranhas, uma fúria que ela mantinha cuidadosamente confinada e trancafiada. Aquele homem tormentoso. Como ele pôde? Esprenos de raiva, como sangue fervendo, começaram a jorrar até formarem uma pequena poça a seus pés. Calma, Navani, disse o lado racional de sua mente. Talvez ele pretenda apresentar o fervoroso a você como um presente. Ela se esforçou para aplacar a raiva. Luminosa, chamou uma voz vinda das cozinhas. Luminosa Navani. Oh, por favor. Estamos com um problema. A Exudan, disse Navani, com os olhos ainda no fervoroso, que caminhava devagar para o monastério. Poderia ajudar nas cozinhas com o que for necessário. Eu gostaria de... Mas a Exudan já se apressava em direção a outro grupo nos jardins, que incluía vários poderosos grão-senhores generais. Navani respirou fundo e suprimiu mais uma pontada de frustração. A Exudan alegava se importar com a elegância e os bons modos, mas se inserira em uma conversa entre homens sem levar seu marido junto como desculpa. Luminosa, chamou novamente o cozinheiro, acenando para ela. Navani deu uma última olhada para o fervoroso, então firmou o queixo e foi para as cozinhas, com cuidado para não prender a saia na casca pétrea ornamental. O que foi agora? Vinho, disse o cozinheiro. Nós estamos sem o Clavendar e o banco de rubi. Como? Nós temos reservas. Ela trocou um olhar com o cozinheiro e a resposta ficou evidente. Mais uma vez, Dalinar havia encontrado o estoque de vinho. Ele se tornara bastante engenhoso em drenar secretamente os barris com seus amigos. Navani gostaria que ele dedicasse metade daquela atenção às necessidades do reino. Eu tenho um estoque privado, disse Navani, puxando seu caderno do bolso.
Ela o segurou na mão segura através da manga e escreveu um bilhete. Eu o mantenho no monastério com a irmã Talaná. Mostre isso a ela e ela lhe mostrará onde fica. Obrigado, Luminosa, falou o cozinheiro, pegando o bilhete. Antes que o homem saísse pela porta, Navani identificou o mordomo. Um homem de barba branca com anéis demais nos dedos. Parado junto à escadaria do palácio propriamente dito. Ele estava mexendo nos anéis da mão esquerda. Droga! O que foi? Perguntou ela, se aproximando. O grão-senhor Rini Hatton chegou e está perguntando sobre a audiência dele com o rei. A senhora lembra? Sua Majestade prometeu falar com Rini esta noite sobre a disputa de fronteira e os mapas mal desenhados, sim. Disse Navoine, suspirando. E onde está meu marido? Não sei bem, Luminosa, disse o mordomo. A última vez em que foi visto, estava com o Luminobre Amaron e algumas daquelas figuras incomuns. Aquele era um termo que o pessoal do palácio usava para os novos amigos de Gavilar, aqueles que pareciam chegar sem aviso ou anúncio e que raramente forneciam seus nomes. Navani rangeu os dentes, pensando em todos os lugares para onde Gavilar poderia ter ido. Ele ficaria zangado se ela o interrompesse. Bom, tudo bem. Ele deveria estar com seus convidados, em vez de deixar que ela lidasse sozinha com tudo e todos. Infelizmente, naquele momento, ela teria que lidar com tudo e todos. Deixou o ansioso mordomo conduzi-la até a grandiosa entrada, onde convidados estavam entretidos com música, bebida e poesia, enquanto o banquete era preparado. Outros eram escoltados por criados mestres para ver os parchendianos, a verdadeira novidade da noite. Não era todo dia que o rei de Aletikar assinava um tratado com um grupo de misteriosos parchamanos que sabiam falar. Ela estendeu suas desculpas ao grão-senhor Rini pela ausência de Gavilar, oferecendo-se para rever os mapas pessoalmente. Depois disso, foi detida por uma fila de homens e mulheres impacientes levados até o palácio pela promessa de uma audiência com o rei. Navani garantiu aos olhos claros que suas preocupações estavam sendo ouvidas. Prometeu investigar as injustiças. Apaziguou os sentimentos feridos daqueles que pensaram que um convite pessoal do rei significava que eles efetivamente iriam vê-lo. Um privilégio raro naqueles dias, a menos que se tratasse de alguma das figuras incomuns. Ainda havia convidados chegando, naturalmente, alguns que não estavam na lista atualizada que Gavilar, irritado, havia fornecido para ela mais cedo naquele dia. Pelas chaves douradas de Veve. Navani se forçou a mostrar uma expressão amistosa diante dos convidados. Sorriu, gargalhou e acenou. Conferindo os lembretes e listas em seu caderno, fez perguntas a respeito de famílias, novos nascimentos e cães machado favoritos. Quis saber de acordos comerciais e tomou nota sobre quais olhos claros pareciam estar se evitando. Em suma, agiu como uma rainha. Era um trabalho emocionalmente desgastante, mas era seu dever. Talvez algum dia conseguisse passar seus dias mexendo em Fabriai, se fingindo que era uma erudita. Naquele momento, faria seu trabalho, embora parte dela se sentisse uma impostora. Por mais prestigiosa que fosse sua antiga linhagem, sua ansiedade sussurrava que ela era apenas uma garota interiorana dos cafundons, usando as roupas de outra pessoa. Aquelas inseguranças haviam ganhado força nos últimos tempos. Calma, calma. Não havia espaço para aquele tipo de pensamento. Ela contornou o salão, feliz em notar que a Exudão havia encontrado Ellocar e estava conversando com ele, para variar, em vez de com outros homens. Ellocar parecia feliz em presidir o pré-banquete na ausência do pai. Adolin e Renarin estavam presentes, vestindo uniformes rígidos. O primeiro deleitando um pequeno grupo de moças, o segundo parecendo desengonçado e tímido ao lado do irmão. E ali estava Dalinar, de cabeça erguida, de algum modo, mais alto do que qualquer outro homem no recinto. Ainda não estava bêbado e as pessoas o orbitavam como fariam com uma fogueira em uma noite fria, sentindo a necessidade de estar perto, mas temendo o verdadeiro calor da sua presença. Aqueles olhos assombrados, brilhando com uma paixão ardente. Por todos os raios. Ela pediu licença e se ausentou por um instante, subindo os degraus para o andar de cima,
onde não estava tanto calor. Sair era uma má ideia. Já faltava um rei e haveria perguntas se a rainha desaparecesse também. No entanto, sem dúvida todos podiam se virar sem ela por um curto período. Além disso, dali ela podia conferir um dos esconderijos de Gavilar. Seguiu pelos corredores que mais pareciam um calabouço, passando por parchendianos com tambores, falando em uma língua que ela não compreendia. Porque aquele lugar não podia ter um pouco mais de luz natural, mais algumas janelas. Havia levantado a questão com Gavilar, mas ele gostava daquele jeito. Isso dava ao rei mais lugares para se esconder. Ali. Pensou ela, parando em um cruzamento. Vozes. Conseguir transportá-los de Bryce para cá e vice-versa não significa nada, disse uma das vozes. Fica perto demais para fazer diferença. Isso era impossível há poucos anos, argumentou outra voz, grave e potente. Gavilar. Isso é a prova. A conexão não é cortada e a caixa permite a viagem. Não para tão longe quanto você gostaria, mas precisamos começar de algum lugar. Navani olhou ao redor e viu uma porta entreaberta no final do curto corredor à frente, permitindo que as vozes no interior escapassem. Sim, Gavilar estava tendo uma reunião exatamente onde ela imaginara. No escritório dela. Era uma salinha confortável com uma bela janela, enfiada no canto do segundo andar. Um lugar que ela quase nunca tinha tempo para visitar, mas onde as pessoas dificilmente procurariam Gavilar. Ela se aproximou pé ante pé para espiar pela porta entreaberta. A presença de Gavilar Collin era imponente o bastante para dominar qualquer cômodo. Ele usava uma barba que, em vez de parecer fora de moda, ficava clássica em Gavilar, como uma pintura que ganhará vida, uma representação da antiga Aletikar. Alguns haviam pensado que ele acabaria lançando uma moda, mas cairia bem em poucos. Além disso, havia um ar de distorção ao redor de Gavilar. Nada sobrenatural ou alguma bobagem do tipo. Era só que, bem, era como se Gavilar pudesse fazer o que quisesse, desafiar qualquer tradição ou lógica. Para ele, daria certo. Sempre dava. O rei estava conversando com dois homens que Navani reconhecia vagamente. Um macabaque no alto com uma marca de nascença no rosto e um vorim mais baixo, de rosto redondo e nariz pequeno. Ambos haviam sido intitulados embaixadores do Ocidente, mas nenhum reino havia sido designado como seu lar. O macabaquiano estava apoiado na estante, de braços cruzados, o rosto completamente inexpressivo. O vorim retorcia as mãos, lembrando Navani do mordomo do palácio, embora aquele homem parecesse muito mais jovem. Devia estar nos seus 20 anos, ou nos 30. Não, talvez fosse mais velho. Sobre a mesa entre Gavilar e os homens, havia um grupo de esferas e gemas. Navani perdeu o fôlego quando as viu. Estavam dispostas em uma variedade de cores e brilhos, mas várias pareciam estranhamente diferentes. Brilhavam com uma inversão da luz, como se fossem pequenos poços de escuridão violeta, sugando a cor em volta. Ela nunca havia visto nada como aquilo, mas gemas com esprenos aprisionados no seu interior podiam ter diversas aparências e efeitos estranhos. Aquelas deviam ser para Fabriais. O que Gavilar estava fazendo com esferas, luz estranha e arte fabrianos renomados? E por que não falara com ela sobre? De repente, Gavilar se impertigou e olhou para o umbral da porta. Muito embora Navani não houvesse feito barulho algum. Seus olhos se encontraram. Então ela abriu a porta como se estivesse prestes a entrar. Não estava espiando, era a rainha do palácio. Podia ir aonde quisesse, especialmente para o próprio escritório. Marido, a convidado sentindo sua falta na festa. Pelo jeito, você perdeu a noção da hora. Cavalheiros, falou Gavilar para os dois embaixadores, preciso que me deem licença. Nervoso, o vorim passou a mão pelo cabelo ralo. Quero saber mais sobre o projeto, Gavilar. Além disso, informamos que há outra de nós aqui esta noite. Identifiquei o trabalho dela mais cedo. Vou me reunir em breve com Meridas e os outros. Disse Gavilar. Eles devem ter mais informações.
Podemos conversar novamente depois disso. Não, retrucou o macabáqueno, rapidamente. Duvido que isso aconteça. Há mais coisas aqui, Nale, disse o homem vorim, embora seguisse o amigo, que estava de saída. Isso é importante. Eu quero sair deste lugar. É a única maneira de... O que foi isso? Perguntou Navani enquanto Gavilar fechava a porta. Aqueles homens não são embaixadores. Quem realmente são? Gavilar não respondeu. Com movimentos deliberados, começou a colocar as esferas da mesa em uma bolsa. Navani avançou e pegou uma delas. O que são essas coisas? Como você conseguiu esferas que brilham desse jeito? Isso tem a ver com os artefabrianos que convidou? Ela olhou para ele, esperando algum tipo de resposta, alguma explicação. Em vez disso, ele estendeu a mão para a esfera que ela segurava. Isso não é da sua conta, Navani. Volte para o banquete. Ela agarrou a esfera. Para que eu continue encobrindo as coisas para você. Você prometeu ao grão-senhor Rini que mediaria a disputa dele logo esta noite. Sabe quantas pessoas o estão esperando? E ainda diz que tem outra reunião para ir agora, antes de o banquete começar? Você simplesmente vai ignorar nossos convidados. Você sabe quão cansado estou ficando das suas perguntas constantes, mulher? Disse ele baixinho. Então responda a algumas. Seria uma bela novidade tratar sua esposa como um ser humano, em vez de uma máquina construída para contar os dias da semana para você. Ele balançou a mão, exigindo a esfera. Instintivamente, ela a segurou com mais força. Por quê? Por que você continua a me deixar na ignorância? Por favor, só me diga. Eu lido com segredos que você não suportaria, Navani. Se soubesse o escopo daquilo em que me envolve. Ela franziu o senho. O escopo do quê? Ele já havia conquistado Aletikar. Havia unido os grão-príncipes. Será que tinha a ver com a maneira como voltara os olhos para as colinas devolutas? Sem dúvida colonizar um trecho de terras selvagens, povoadas por nada além da estranha tribo dos Parchamonos. Não era nada em comparação ao que já havia realizado. Ele segurou a mão dela, abrindo seus dedos à força, e removeu a esfera. Navani não resistiu. Ele não reagiria bem. Nunca havia usado força contra ela, não daquele jeito, mas já usara palavras, comentários, ameaças. Ele tomou a esfera fascinante e a guardou na bolsa com as outras, fechou a bolsa com um gesto decidido, então a colocou no bolso. Você está me punindo, não está? Interpelou Navani. Sabe do meu amor pelos Fabriais. Está me provocando especificamente porque sabe que isso me magoa. Talvez você aprenda a pensar antes de falar, Navani. Talvez aprenda o preço perigoso dos rumores. Isso de novo. Pensou ela. Não aconteceu nada, Gavilar. Você acha que eu me importo? Replicou Gavilar. Acha que a corte se importa? Para eles, mentiras valem tanto quanto fatos. Ela sabia que era verdade. Gavilar não se importava se ela havia sido infiel. E não havia sido. Mas as coisas que dissera provocaram rumores difíceis de abafar. Tudo com que Gavilar se preocupava era seu legado. Queria ser conhecido como um grande rei, um grande líder. Aquela compulsão sempre o guiara, mas estava se transformando em outra coisa nos últimos tempos. Ele se perguntava, serei lembrado como o maior rei de Aletikar? Poderia ele competir com seus ancestrais, homens como o Criador de Sóis? Se a corte pensasse que seu rei não podia controlar a própria esposa, isso não macularia seu legado. De que valia um reino, se Gavilar sabia que a esposa secretamente amava o irmão dele? Nessa questão, Navani representava uma lasca no mármore do seu importantíssimo legado. Fale com sua filha, disse Gavilar, voltando-se para a porta. Acredito que consegui remendar o orgulho de Amaron. Talvez ele ainda aceite, mas o tempo dela está acabando. Poucos dos outros pretendentes vão considerá-la. Provavelmente vou ter que pagar metade do reino para me livrar da garota, se ela recusar Meridas novamente. Navani fungou. Fale você com ela. Se o que quer é tão importante, talvez você mesmo possa fazer isso, para variar. Além disso, eu não gosto de Amaron.
Jasná merece coisa melhor. Ele parou subitamente. Então olhou para trás e falou em uma voz baixa e inexpressiva. Jasná vai se casar com Amaron, como eu ordenei. Vai deixar de lado essa fantasia de se tornar famosa ao negar a igreja. Sua arrogância é uma mancha na reputação da família inteira. Navani deu um passo à frente e usou uma voz tão fria quanto a dele. Você sabe que aquela garota ainda ama você, Gavilar. Todos eles amam. Elhokar, Dalinar, os meninos. Eles veneram você. Tem certeza de que quer revelar a eles o que você realmente é? Eles são o seu legado. Trate-os com cuidado. Eles vão definir como você será lembrado. A grandeza me definirá, Navani. Nenhum esforço medíocre de alguém como Dalinar ou meu filho poderia minar isso. E, pessoalmente, duvido que Elhokar possa chegar até mesmo a ser medíocre. E quanto a mim? Replicou ela. Eu poderia escrever sua história, sua vida. Seja lá o que você ache que fez, que pense que realizou. É efêmero, Gavilar. Palavras nas páginas definem os homens para as gerações futuras. Você me despreza, mas eu tenho nas mãos aquilo que você mais quer. Se me provocar demais, eu vou começar a apertar. Ele não respondeu com gritos ou raiva, mas o vazio gelado nos seus olhos poderia ter consumido reinos e deixado apenas escuridão. Ele levou a mão ao queixo dela e o tocou gentilmente, uma zombaria de um gesto outrora apaixonado. Foi mais doloroso do que um tapa. Você sabe por que não envolvo você, Navani? Sussurrou ele. Você acha que aguenta a verdade? Tente, para variar. Seria inovador. Você não é digna, Navani. Alega ser uma erudita. Mas quais são suas descobertas? Estuda a luz, mas é o oposto. Uma coisa que destrói luz. Passa todo o seu tempo chafurdando na sujeira das cozinhas, se preocupando se algum insignificante olhos claros reconhece as linhas certas em um mapa. Essas não são ações da grandeza. Você não é uma erudita. Só gosta de estar perto delas. Não é uma arte fabriana. É apenas uma mulher que gosta de bijuterias. Não tem fama, conquistas ou capacidade próprias. Tudo que é distinto em relação a você veio de outra pessoa. Você não tem poder. Apenas gosta de se casar com homens que o possuem. Como você ousa? Negue, Navani. Retrucou ele, Woody. Negue que você amava o irmão, mas se casou com o outro. Você fingiu adorar um homem que detestava. Tudo porque sabia que ele seria rei. Ela se afastou, soltando o braço com um puxão e virando a cabeça para o lado. Fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas. Era mais complicado do que ele havia insinuado, já que ela havia amado ambos. E a intensidade de Dalinar a assustara, de modo que Gavilar havia parecido a escolha mais segura. Mas havia uma verdade na acusação de Gavilar. Ela podia mentir para si mesma e dizer que havia pensado seriamente em Dalinar. Mas, na época, todos sabiam que ela escolheria Gavilar no final. E ela escolheu. Ele era o mais influente dos dois. Você fez a escolha que lhe renderia mais dinheiro e poder. Disse Gavilar. Como qualquer prostituta comum. Escreva o que quiser sobre mim. Diga em voz alta, grite, proclame. Eu sobreviverei às suas acusações e meu legado vai persistir. Eu descobri a entrada para o reino dos deuses e das lendas. Quando me juntar a eles, meu reino nunca terá fim. Eu nunca terei fim. Então ele partiu, fechando a porta atrás de si com um estalo fraco. Até mesmo nas discussões, ele controlava a situação. Tremendo e desorientada, Navani foi até uma cadeira junto à escrivaninha, que fervilhou com esprenos de raiva e esprenos de vergonha, que flutuavam ao redor dela como pétalas brancas e vermelhas. A fúria a fazia tremer. Fúria contra ele. E contra si mesma por não revidar. Contra o mundo, porque sabia que o que ele disse era pelo menos em parte verdade. Não. Não deixe as mentiras dele se tornarem a sua verdade. Lute. Com os dentes cerrados, ela abriu os olhos e começou a remexer na escrivaninha em busca de um pouco de tinta a óleo e papel. Começou a pintar, tomando cuidado com cada linha caligráfica.
O orgulho, como se fosse uma prova para ele, a compeliu a ser meticulosa e perfeita. O ato geralmente a tranquilizava. A maneira como aquelas linhas nítidas e ordenadas se tornavam palavras, a maneira como a tinta e o papel se transformavam em significado. No final, ela tinha em mãos um dos melhores glifos amuletos que já criara. Dizia simplesmente: morte, dádiva, morte. Havia desenhado cada glifo nas formas da heráldica de torre ou espada de Gavilar. A oração queimou vorazmente na chama da lâmpada, fulgurante. E enquanto queimava, a catarse dela se transformou em vergonha. O que estava fazendo? Rezando pela morte do marido. Os esprenos de vergonha retornaram em uma explosão. Como haviam chegado àquele ponto? As discussões só pioravam. Ela sabia que Gavilar não era aquele homem, aquele que mostrava a ela ultimamente. Ele não era assim quando falava com Dalinar ou com Sadeias, ou mesmo, geralmente, com Jasnah. Gavilar era melhor. Ela suspeitava de que ele também soubesse disso. No dia seguinte, ela receberia flores. Nenhum pedido de desculpas as acompanharia, mas sim um presente, geralmente um bracelete. Sim, ele sabia que estava destinado a algo mais. De algum modo, Navani fazia o monstro dentro dele vir à tona. E, de algum modo, ele despertava a fraqueza nela. Navani bateu a palma da mão contra a mesa, esfregando a testa com a outra. Raios! Parecia não fazer tanto tempo que haviam se sentado para conspirar juntos sobre o reino que queriam forjar. Agora, mal se falavam sem sacar as facas mais afiadas e cravá-las nos pontos mais dolorosos, com uma precisão adquirida apenas através de uma longa familiaridade. Ela se refez com esforço, refazendo a maquiagem e ajeitando o cabelo. Podia ser tudo o que ele havia dito, mas ele não passava de um bandido qualquer com muita sorte e um talento para enganar bons homens a segui-lo. Se um homem como aquele podia fingir ser um rei, ela podia fingir ser uma rainha. Apesar de tudo, os dois tinham um reino. Pelo menos um deles devia tentar administrá-lo. Navani não ouviu falar do assassinato até que estivesse consumado. No banquete, os dois haviam sido o modelo perfeito da realeza, mutuamente cordiais, conduzindo seus respectivos jantares. Então Gavilar havia partido, fugindo assim que conseguiu uma desculpa. Pelo menos ele havia esperado até que o jantar terminasse. Navani havia descido para se despedir dos convidados. Dera a entender que Gavilar não estava deliberadamente desprezando ninguém. Só estava exausto devido às prolongadas excursões. Sim, ela tinha certeza de que ele concederia audiências em breve. Eles adorariam visitar quando a próxima tempestade passasse. As conversas se repetiram várias vezes, até que cada sorriso fizesse com que seu rosto parecesse que ia rachar. Ficou aliviada quando uma mensageira chegou correndo à sua procura. Ela se afastou dos convidados de partida, esperando ouvir que um vaso caro havia se despedaçado ou que Dalinar estava roncando em sua mesa. Em vez disso, a mensageira levou Navani até o mordomo do palácio, cuja expressão era uma máscara de luto. Com olhos vermelhos e mãos trêmulas, o homem idoso estendeu a mão para ela e tomou seu braço, como se em busca de estabilidade. Lágrimas corriam pelo seu rosto e ficavam presas na barba rala. Ao ver a emoção dele, Navani percebeu que raramente pensara no homem pelo seu nome. Raramente pensara nele como uma pessoa. Em geral, o tratara como um item do palácio, de modo parecido com as estátuas na entrada. Do mesmo jeito como Gavilar a tratava. Jeré, Disse ela, tomando a mão dele, constrangida. o que aconteceu? Você está bem? Será que estamos fazendo com que você trabalhe demais sem? O rei, disse o homem idoso com uma voz rouca. Ó, luminosa, eles tiraram nosso rei de nós. Aqueles pachamanos, aqueles bárbaros, aqueles monstros. A primeira suspeita dela foi de que Gavilar houvesse descoberto alguma maneira de escapar do palácio e todo mundo estivesse achando que ele havia sido raptado. Aquele homem. Pensou ela, imaginando-o na cidade com seus visitantes em comuns, discutindo segredos em uma sala escura. Jeré assegurou com mais força. Luminosa, eles o mataram.
O rei Gavilar está morto. Impossível. Retrucou ela. Ele é o homem mais poderoso destas terras, talvez do mundo, cercado por fractários. Você se enganou, Geré. Ele é. Ele é tão duradouro quanto as tempestades. Mas, naturalmente, aquilo não era verdade. Era apenas o que ele desejava que as pessoas pensassem. Nunca terei fim. Quando Gavilar dizia coisas assim, era difícil duvidar. Ela teve que ver o corpo para que a verdade começasse finalmente a penetrar, deixando-a gelada como uma chuva de inverno. Gavilar, morto e ensanguentado, jazia sobre uma mesa na despensa, com guardas afastando forçosamente os assustados funcionários da casa quando eles pediam explicações. Navani pairou sobre ele. Mesmo com o sangue na barba, a armadura fractal despedaçada, a ausência de respiração e as feridas imensas que dilaceravam sua pele. Mesmo assim, ela se perguntou se aquilo era alguma brincadeira. O que estava diante dela era impossível. Gavilar Collin não podia simplesmente morrer como os outros homens. Ela fez com que lhe mostrassem a sacada, onde Gavilar havia sido encontrado sem vida depois da queda. Jasná testemunhara o ocorrido, disseram. A garota, normalmente inabalável, estava sentada em um canto, sua mão segura fechada em um punho contra a boca enquanto ela chorava. Só então os esprenos de surpresa começaram a aparecer ao redor de Navani, como triângulos de luz se quebrando. Só então ela acreditou. Gavilar Collin estava morto. Sadeias puxou Navani de lado. Com tristeza genuína, explicou seu papel nos eventos. Ela escutou com uma sensação entorpecida de alienação. Estivera tão ocupada que não havia notado que a maioria dos Parchendianos havia deixado o palácio discretamente, fugindo para as trevas momentos antes de seu lacaio atacar. Os líderes haviam ficado para trás para cobrir a retirada. Em um transe, Navani caminhou de volta à despensa e aos restos mortais gelados de Gavilar Collin. Sua carapaça abandonada. Pelas expressões dos servos e cirurgiões, eles antecipavam o luto da parte dela. Talvez uivos de sofrimento. Certamente havia esprenos de dor surgindo aos montes no recinto, até mesmo alguns de angústia, como dentes crescendo das paredes. Ela sentia algo similar a essas emoções. Tristeza? Não exatamente. Pesar. Se ele estava mesmo morto, então. Era isso. Sua última conversa de verdade havia sido outra discussão. Não havia retorno. Antes, ela sempre fora capaz de dizer a si mesma que os dois se reconciliariam, que tateariam os espinhos e encontrariam um caminho de volta ao que haviam sido antes. Ainda que não fosse por amor, pelo menos estariam alinhados. Agora isso nunca aconteceria. Estava acabado. Ele morreu. Ela era uma viúva, e raios, havia rezado por isso. Aquilo foi como uma punhalada. Ela precisava ter esperança de que o Todo-Poderoso não houvesse escutado sua tola súplica, escrita em um momento de fúria. Embora parte dela houvesse desenvolvido ódio por Gavilar, não queria de verdade que ele morresse. Queria. Não era assim que deveria ter acabado. Então ela sentiu outra emoção. Pena. Jazendo ali, o sangue empoçando na mesa ao redor dele, o cadáver de Gavilar Collin parecia o supremo insulto aos seus planos grandiosos. Ele havia pensado que era eterno, não? Pensara que alcançaria alguma visão grandiosa, importante demais para compartilhar com ela. Bem, o pai das tempestades e a mãe do mundo ignoravam os desejos dos homens, por mais grandiosos que fossem. O que ela não sentia era luto. A morte dele era importante, mas não significava nada para ela, exceto, talvez, uma maneira de seus filhos nunca precisarem descobrir o que o pai havia se tornado. Serei generosa, Gavilar, pensou ela, fechando os olhos. Pelo que você foi um dia, deixarei que o mundo finja. Darei a você seu legado. Então ela fez uma pausa. A armadura fractal dele. Bem, a armadura que estava usando havia sido quebrada na altura da cintura. Ela estendeu os dedos para seu bolso e tocou o couro suíno. Pegou a bolsa de esferas que vira mais cedo,
mas notou que estava vazia. Raios! Onde ele as colocara? Alguém na sala tossiu e Navani subitamente tomou consciência do que poderiam pensar ao vê-la vasculhando os bolsos dele. Tirou as esferas do cabelo, colocou-as na bolsa, então a botou sob a mão dele antes de pousar sua testa no peito partido do marido. Assim pareceria que estava devolvendo presentes a ele, simbolizando que sua luz se tornava dele na morte. Então, com sangue no rosto, ela se levantou e fez um esforço visível para se recompor. Nas horas seguintes, organizando o caos de uma cidade de cabeça para baixo, ela se preocupou com a possibilidade de obter uma reputação de mulher insensível, mas as pessoas pareceram considerar sua firmeza reconfortante. O rei se foi, mas o reino continuava. Gavilar havia deixado a existência do jeito como viveu, com um drama grandioso, após o qual Navani precisava juntar os cacos. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.